Os diários. Quem é que não teve diário na vida? Olha, meados dos anos 90, início dos anos 2000, muitos tiveram diários. Eu digo mais o lado das meninas, porque eu lembro muito bem que naquela época, ali, principalmente no finalzinho dos anos 90, para o início dos anos 2000, era febre ali no ensino fundamental. Muita gente, sobretudo meninas, com diário. Vocês lembram, não sei se vocês eram dessa época, em que tinha um diáriozinho com um cadeadinho, vinha a chavinha. Aquilo era febre naquela época, vendia-se muito, era um item fundamental no estojo ali escolar de toda menina naquela época. Gente, ninguém podia chegar perto desses diários. Tinha até esse cadeadinho para que ninguém possa ali abrir. Mas eu lembro que eu abri aquele diário com um friso de cabelo. É porque era bem facinho. Mas enfim. No vídeo de hoje vamos comentar sobre os diários mais famosos da literatura. Olha, tem muita coisa boa. Eu trouxe uma pilha de diários aqui que eu tenho porque eu gosto bastante. Vem comigo. Diários é um gênero textual. A gente sabe muito bem que esse tipo de... O diário, né? Ele aproxima muito de nós, os autores. Eu digo isso porque eu acho que para mim é algo muito íntimo. Quando você escreve um diário, né, porque a função, de fato, do diário é escrever o cotidiano, trazer reflexões, escrever ali o dia a dia, né? Muita coisa íntima vão ser inseridos, né, naquele diário. O diário é um documento. Eu considero isso um documento porque muitos deles ali são bem fiéis ao cotidiano do que está acontecendo, porque do diário, uma coisa que eu mais gosto, além dessa aproximação com o autor, né, com quem escreveu, é o pano de fundo. Eu digo isso do pano de fundo porque além dele estar escrevendo sobre ele mesmo, muitos desses autores eles escrevem também sobre o contexto do momento em que ele está passando, às vezes um contexto histórico, um geográfico, esse cotidiano ele vem muito inserido com esse contexto. Eu gosto bastante dos diários por isso, né? Porque ele meio que traz um retrato de uma época em que não nos pertence, mas a gente fica inserido lá de toda forma por causa do que a gente está lendo, né? Existem inúmeros diários, né, aí ao redor do mundo e diários bem famosos. Eu gosto muito de diários, assim também como gosto de cartas, listas, até tem um livro sobre cartas, tem um livro sobre listas, né, que se eu não estiver enganado a Companhia das Letras lançou, e ele é gigantesco, né, gigantesco, tem facsímile. Eu acho que aquilo traz muito de quem escreveu, muito do cotidiano, um retrato da época, assim como os diários. Enfim, diários mais famosos do mundo a gente conhece, eu acho que não tem outro primordial da lista. Está no topo é o famoso Diário de Anne Frank, que aqui a gente sabe muito bem de toda a história, o que aconteceu de fato. A Anne Frank ali escrevia os seus diários durante o período em que ela estava enclausurada, assim, no anexo durante a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam escondidos ali na Holanda, né, nesse anexo, porque estava ocorrendo aquela perseguição com os judeus, aquela coisa toda que a gente já sabe toda a história. Mas eu gosto muito do Diário de Anne Frank porque ele é muito, claro, traz aquela intimidade dela, né? Porque como qualquer diário traz sua intimidade, mas a questão do retrato da época, né? Do que está acontecendo ao seu redor. A gente sabe muito bem de todo o contexto da época e o quão ela era simples, ela era sonhadora, tinha seus sonhos, tinha seus objetivos, tinha suas intimidades ali dentro, né? E é muito interessante esse microcosmo que ela constrói dentro daquele anexo e consegue transparecer, consegue passar para o papel e nos deixar esse diário tão encantador e tão rico e bastante emocionante. Eu gosto bastante do Diário de Anne Frank, já li 2 vezes e eu pretendo reler para fazer um vídeo para o canal em breve. Tem um outro diário que é um diário bem inusitado, que para a época em que foi lançado, ali no finalzinho, ali no, acho que meados de 2018, ou um pouco antes, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas é os diários do Mário Lefreiro. Esse aqui se chama Romance Luminoso. É bem interessante porque esse livro, quando foi lançado na época, ele foi vendido como algo muito inovador. E me interessei muito para saber o que era isso, por que tão inovador?
E o que é interessante é que esse diário ele foi escrito como forma, claro, de diário, tem suas datas, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem como é que se escreve um diário, essa questão desse gênero textual. Mas ele pode ser lido como um romance. Então, se você lê ali de forma corrida, sem focar no diário em si, claro que você pode ler desse formato, né? Um diário por dia, ali, uma história por dia. Mas se você lê como romance, ele funciona muito bem e é muito interessante toda essa lógica que ele traz aqui. Na época era bem inovador. Não sei se hoje ainda continua sendo inovador, mas isso aqui foi muito falado na época. Esse romance virou assim algo muito comentado no meio literário. E falando em meio literário, na França, os irmãos Goncourt lançaram, né, eles escreviam diários. E eu digo que são diários literários, são fofocas literárias, porque o meio em que os irmãos Goncourt estavam inseridos era um meio literário. E aí a Carambaia traz para o Brasil os diários dos irmãos Goncourt. É interessante que esse diário foi escrito começou a ser escrito em 1860 e aqui vai até 1896. Ele vai contar o dia a dia, e o que é mais interessante, que ele vai contar o dia a dia do mundo literário ao qual eles estavam inseridos, né? É bem interessante isso porque ele vai falar um pouco do Flaubert, vai falar um pouco de vários autores bem famosos que a gente conhece muito bem da literatura francesa. Às vezes tem algo muito ácido, às vezes tem alguma alfinetada ali, mas sempre tem algo pra gente sorrir. E é bem engraçado algumas partes aqui do cotidiano. Então, muitos consideram isso aqui fofocas literárias nesses diários. É bem inusitado. Tem um diário muito famoso aqui no Brasil que eu gosto demais. Já li inclusive uma outra edição mais simples, que é o Diário de uma Favelada, que é o Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus. Se eu não estiver enganado, ela começou a escrever isso aqui em meados de 1955, cotidiano do que ela estava passando ali, algo muito simples, e do linguajar dela, do jeito que ela queria escrever, do jeito que ela sabia. É lindo, é inusitado, é único, é original. Ela faz um retrato daquela época, frente a tudo que está acontecendo ali, questões políticas, questões de classes sociais. Ela faz um retrato da época, do cotidiano simples dela, da periferia em que ela estava inserida. Gente, isso aqui é uma das maiores pérolas que a gente tem na nossa literatura. Eu gosto demais de Quarto de Despejo. Momentos tristes aqui, que eu cheguei a chorar. É de cortar o coração, mas é lindo pra caramba. Muito bem escrito, super original. Então eu recomendo demais a leitura de Quarto de Despejo, que é esse diário, né, da Carolina Maria de Jesus. Belíssimo, tá? E aí, falando também, continuando nessa mesma esteira, existem diários por todo lugar, né? Tem uns diários aí de escritores, inclusive tem diários de escritores que ainda não tem esse diário, como por exemplo os diários de Kafka, que eu quero ler demais. Imagina aí o diário de Kafka. A gente já leu os livros dele, se depara com aquelas coisas, né, bem inusitadas, aquelas histórias que parece que ele estava meio que fazendo uma previsão do que estava por vir. Então ele faz eu acho que ele tem um olho muito futurista. Ele previu, podemos até dizer assim, muita coisa que estavam por vir. E é bem interessante isso, porque eu acho que todos os livros, até agora, dos que eu li de Kafka, são muito atuais. Então, para chegar mais próximo ao autor, ficar mais perto dele, eu quero ler os diários, quero saber o que ele estava pensando. É muito interessante, porque é isso que, na minha visão, que os diários fazem, né? Você chega mais próximo do autor, às vezes você quer saber o que ele estava pensando naquela época. Um outro ponto bem fundamental, né, em toda essa questão dos diários, é o retrato da época, né? Eu gosto de saber disso, o pano de fundo, em que contexto ele estava inserido. Então é isso que eu espero nos diários de Kafka. E aí, falando em grandes autores, tem os diários de Dostoiévski, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Edra, que é os diários de um escritor. É interessante porque o Dostoiévski, assim como Kafka, eles eram
podemos dizer, autores muito ligados a essa parte mais profunda do ser humano. O Dostoiévski, ele traz muito essa questão psicológica. E aqui a gente conhece muito bem porque a história do Dostoiévski, ele era colunista, ele trabalhava em jornal, aquela coisa toda. Então ele escreveu muito, muito mesmo. E aqui tem essas reuniões desses diários dele. Então eu quero saber um pouco mais do Dostoiévski, talvez entrar um pouco em sua mente através dos diários, saber o contexto em que ele estava inserido. Então vou ler em breve esses diários de Dostoiévski. Eu acho que um outro diário muito famoso, né, os diários bem famosos, além desses que eu citei, e claro, da Anne Frank, eu acho que o que eu mais ouvi depois de Anne Frank são os diários de Virginia Woolf, que estão sendo lançados aqui no Brasil pela editora Nós. Já temos 3 volumes, eu não sei quantos volumes serão, mas estou muito feliz porque eu vou começar o volume 1 ainda este ano. E os diários, eles estão sendo datados, né? Por exemplo, o primeiro diário vai de 1915 a 18, o segundo diário 1919 a 23 e o terceiro de 1924 a 1930. Então, a Virginia Woolf, eu quero muito conhecer isso aqui, porque eu quero saber o que ela pensava, como era o cotidiano dessa mulher, que escreveu livros tão ricos, tão poderosos e tão famosos. Então, quero saber um pouco do que ela pensava aqui. Enfim, veremos aí. Escreve aqui embaixo quais diários vocês já leram, o que vocês pretendem ler, se gostam desse gênero textual, enfim, se tem algum desses aqui. Quero saber tudo. Escreve aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e eu te vejo na próxima. Tchau.